Só um pouco me ouvindo bem, hein? Quem tá em casa? Boa tarde. Vamos nessa. Não. Não confirmo. Eu confio. Nossa, minha, até você, velho. Hoje eu vim aí para dois jogadores. Professor, você viu a situação dessa lousa? Ela tá. Não. Isso aqui tem que passar um produto quadro branco, né? Para tirar isso aqui. É um produto específico para isso. Tem que demorar. Se concordar Vamos nessa. Eu concordo. Gente, boa tarde para vocês. Hoje é terça, mas como eu estou aqui hoje, dá uma boa semana para vocês, entendendo que a gente começa a nossa semana em história. Hoje a gente finaliza o capítulo que nós estamos trabalhando, e amanhã, acho que é amanhã, não, eu digo assim, essa semana, não sei se amanhã ou quinta vocês estarão recebendo o roteiro de estudos, tá? Vocês já receberam o calendário, né? Já. Mas o roteiro ainda não, é isso? O calendário não é no plural. O calendário dos dias, né? Das provas. Agora, o roteiro vai em seguida, tá bom? Qualquer dúvida vocês me perguntem, mas eu fiz o combinado, tá? Eu fiz o roteiro em cima das aulas que a gente está vendo. Praticamente essas aqui, porque ajuda, né? Ou seja, fica mais fácil de você estudar, porque são os assuntos que você está vendo. Então, assuntos antes das férias eu não peguei nenhum, tá? E isso ajuda porque você já está vendo ele, né? E deixa eu ver aqui, então nós estamos no 10? Não, 10 a gente... O 11, nós estamos no 11, né? O 10 já foi. Já foi, não foi tudo? Foi. O 11, eu cheguei a comer, eu comecei, trabalhei aqui, onde que eu parei? 131? Essa? Ou aqui? 132? Tá bom, muito bem. Então vamos partir aqui, ó, da 133, tá bom? 133 em diante. Isso, 133. Vamos lá, então. Vou colocar um pequeno título. Nós temos, então, o título será esse, né? Colônia. De colônia a Reino Unido. A Reino Unido. Tá? Gente, eu vou falar lá para passar esse produto, porque vai ficar complicado para vocês, não muita informação, né? Bem, vamos lá então. Vamos partir deste ponto, né? Família real vem para o Brasil. Vamos partir desse ponto aqui. Família real vem para o Brasil exatamente porque Napoleão Bonaparte ele ocupa Portugal porque Portugal se nega a fechar o comércio com a Inglaterra. E Portugal não tinha saída. A Inglaterra já era o principal credor de Portugal, e Portugal não poderia falar não ao país que já tinha vários acordos comerciais e não poderia rompê-los. A Inglaterra, então, tem a brilhante ideia de escoltar a família para cá
a Dom João VI, a família real, para o Brasil, porque a Inglaterra, com o comércio europeu fechado, vê no Brasil, mas principalmente na América, vê uma possibilidade de vantagens comerciais. Vantagens essa que, na Europa, naquele momento, naquele contexto, no início do século XIX, estava fechado. Bem, vamos lá então. Aqui no livro, ele vai dizer o seguinte, que quando a família real chega no Brasil, o local escolhido foi o Rio de Janeiro, por uma questão de logística, né, por ser uma cidade litorânea. Então, o Rio de Janeiro foi escolhida e, chegando aqui, a primeira medida que foi tomada, se vocês quiserem anotar no caderno, foi essa daqui. Foi o decreto da chamada abertura dos portos. Isso daqui, gente, tem um simbolismo muito grande. Por quê? Porque o Brasil colônia, ele tinha um pacto colonial. Que pacto que era esse? O pacto colonial proibia a colônia brasileira de negociar seus produtos que não fosse com Portugal. Né? Uma vez, então, que Dom João VI então, abre os portos, tem um simbolismo muito grande, porque a abertura dos portos faz o Brasil, dentro da América, né, tirando, claro, os Estados Unidos, que já era independente, faz o Brasil, então, subir de categoria, sai de colônia para se tornar Reino Unido. Por que Reino Unido? Reino Unido a Portugal. O Brasil, então, seria um Reino Unido a Portugal. Tem diferença, em vez de ser uma colônia? Tem. Porque a elite brasileira, a elite, né, que no caso aqui eram os fazendeiros, poderiam negociar com quem quisesse. Né? Ou seja, você tem a liberdade comercial. Isso gera um certo desconforto em relação à América. Por quê? Fazendo aqui o desenho rapidinho, só para... Isso aqui é a América do Sul, tá? Uma tentativa rápida aqui. Porque o que acontece? Praticamente, pegando o Brasil aqui, então o Brasil vai ser o único país que será uma monarquia, enquanto que praticamente toda a América espanhola, aqui, ó, está lutando, aqui e aqui, está lutando, para se tornar uma república. Ou seja, isso traz um desconforto. Se você me perguntar assim, por exemplo, até hoje, é interessante isso que eu vou falar, mas até hoje, o Brasil ele é visto pelos nossos irmãos sul-americanos, argentinos, paraguaios. Até hoje o Brasil ele é visto como diferente, mesmo estando localizado na América do Sul. Porque a nossa história foi para um lado, enquanto que eles foram para o outro. Eles, obviamente, beberam da fonte da França, né, na Revolução Francesa. Aquela questão da democracia, a república, os ideais de liberdade. E o Brasil, ele se fecha nessa monarquia, governada por Dom Pedro I, o período regencial, que vocês vão ver ainda esse ano comigo, e o período de Dom Pedro II, que é o período de maior, como é que eu posso dizer, foi o tempo mais longínquo da nossa monarquia na figura do filho de Dom Pedro I. Aliás, para quem gosta de uma novelinha aí, a próxima novela das 6 vai tratar dos tempos do imperador na figura de Dom Pedro II, tá? Que vai ser interpretado por eu gosto muito daquele ator, o Celto Melo. É que eu sempre confundi, esse tem um irmão que é Melo também, né? Mas, enfim, vai reproduzir um pouco como era essa vida dele, né? Dom Pedro II. Então, o nome da novela chama Os Tempos do Imperador, né? E vai retratar exatamente, não esse período que nós estamos trabalhando. Isso daqui é o início do 19. Mas o período que a novela vai retratar, ele vai retratar 50 anos depois.
No livro nós vamos chegar, tá? Nós vamos chegar. Bem, a abertura dos portos, então, tem essa simbologia. E na história do mundo inteiro, do mundo, assim, não tem outra. É a primeira vez que um rei deixa o seu reino português e vem morar no Brasil. Por tempo indeterminado, hein? Por tempo indeterminado. Por quê? Porque não se sabia quanto tempo Napoleão ficaria lá. Não se sabia. Então, a família veio para cá, a família real, para viver a vida aqui. Não tinha o intuito de voltar. Não tinha, porque não se sabia quanto tempo aquilo ia durar. Né? Por isso que vieram de Malicuia. Vieram para morar. Então, um rei não pode morar numa colônia. Por isso que o Brasil, então, sobe para a categoria de Reino Unido. E aí, algumas benfeitorias foram feitas aqui. Cria-se os bancos, abertura dos portos. O Rio de Janeiro passa pela primeira revitalização, a cidade do Rio. Não sei para quem já foi no Rio de Janeiro aqui, não sei. Pode ver que o Rio ele respira muita história, dependendo do local onde você vai, não é isso? Então, o Rio de Janeiro, por quê? Porque o Rio de Janeiro ele foi revitalizado várias vezes. Daí a ideia Por isso que a favela do Rio foi para os morros. Porque quando o Rio passa por sucessivas revitalizações, né? Então as áreas elas vão ficando mais caras e as pessoas vão se afastando. Como o Rio de Janeiro tem muito acidente de relevo, as pessoas foram para o morro. Né? Então você está lá, por exemplo, você está em Ipanema, né? Você está em Ipanema, você está naquele calçadão maravilhoso, mas o morro fica ali do lado. E por aí afora, né? Você tem os bairros ali, para quem foi. Mas é uma cidade muito bonita, né? Eu já fui algumas vezes, mas sempre quando dá, eu gosto de ir lá. Eu fui lá na última vez, foi para ver o Museu da Manhã. Quem já viu o Museu da Manhã de perto lá? Viram? Bonito, só que estava fechado, né? Mas eu tirei lá. Selfie. Tirei lá. Né? Tá? Pois em dia minha vida muito bonita. Eu quis ir ver a obra, né? Museu da Manhã. Revitalizaram por causa das Olimpíadas. Lá diziam os cariocas que era muito sujo, estava muito largado ali. Deram uma ajeitada lá, ficou muito bonito. Então vale a pena ir lá sim. Bem, voltando aqui, ó. Então o que ele fala? Ó, eu vou ler algumas coisas. Fiquem à vontade, caso queiram grifar, tudo bem? Bem, ele fala aqui, ó. Desde o bloqueio continental, estou começando daqui, tá? Se quiser grifar, fica à vontade. Desde o bloqueio continental imposto à Inglaterra, as transações econômicas da Europa estavam conturbadas. Ó, com a transferência da coroa portuguesa para o Brasil e a invasão francesa em Portugal, as relações entre colônias e metrópoles precisaram ser restabelecidas. A partir da abertura dos portos, ficaram permitida a importação de mercadorias e a exportação de produtos do Brasil, sem a intermediação portuguesa. Era o fim do monopólio comercial português sobre o Brasil. Eu preciso falar uma coisa para vocês. O rei fez isso a contragosto, tá? O rei Dom João VI fez isso a contragosto. Por quê? Ele, na verdade, ele foi contra o seu próprio reino. Porque Portugal tinha vantagem econômica no Pacto Colonial. Mas por que ele fez isso? Porque se ele não tivesse feito isso, ele nem pisava no Brasil. Ele sabia, de bobo ele não tinha nada. Ele sabia que ele tinha que trazer algo novo para a colônia, senão ele não governava. Por isso que ele foi bem aceito. Porque ele tomou medidas que favoreceu o Brasil, não Portugal. Você está entendendo onde eu quero chegar? Dom João VI. Quando ele chega no Brasil, ele beneficia o Brasil em detrimento de Portugal. Mas ele foi obrigado a fazer isso. Porque a turma já estava por aqui, né, de ser colônia, e ele lá, se ele não faz isso, ele nem pisava no Rio. Porque ele fez o quê? Ele falou, opa, alguém chegou para ele e falou, rei, a turma lá está nervosa, tá? Faz alguma coisa aí para você ser bem recebido. E ele acertou em cheio, né? Porque por isso que eu coloquei a abertura dos portos, porque quando ele toma essa decisão, ele está dizendo em outras palavras, gente, vocês deixaram de ser colônia. A grosso modo ele falou isso, né? E aí, continuando aqui, ele fala, a medida, terceiro parágrafo, tá? Partindo daqui, tá? A medida agradou
a elite local. Proprietários rurais e comerciantes que ampliavam o seu acesso aos produtos ingleses e aproximavam-se ainda mais aos hábitos e à cultura europeia. A elite podia ainda aumentar seus lucros, pois passava a exportar o que produzia sem a intermediação portuguesa, perdão. E aí, os ingleses, que já haviam sido favorecidos com a assinatura desse decreto, ampliaram suas vantagens econômicas com, grifem isso, com a assinatura de 1810, o Tratado de Navegação e Comércio, que definia, entre outras medidas, a tributação alfandegária. Pagariam 15% de impostos, os portugueses 16% e as outras nações 24%. Repetindo, tudo que entrasse de produto inglês no Brasil pagaria 15% de impostos. Alfândega, tá? De outros países, 16%. E qual que ele fala que é 24%? Cadê? E as demais, perdão, portugueses 16%. E as demais nações 24%. A Inglaterra veio e ficou com um sorriso aqui. Porque, é claro, todo mundo começa a consumir produto inglês, porque é mais barato. É um produto bom e o produto fica mais barato porque a tributação é menor. Deu para entender? Vocês entenderam a jogada que foi aí? A Inglaterra ajudou o Brasil para ajudar a si próprio. Deu para entender? A Inglaterra escoltou o rei, cuidou do rei, fez tudo direitinho, mas a Inglaterra, ela saiu melhor beneficiada. Porque ela ganhou com o comércio que se abre para o Brasil e ela ganhou na tributação, porque os produtos dela entrariam no Brasil mais barato do que os outros produtos dos outros países. Certo? Então, em outras palavras, Portugal estava pegando o Brasil e colocando na mão dos ingleses. E foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Tá? O Brasil criou uma relação de dependência muito forte com a Inglaterra. Muito forte. Né? Muito forte mesmo. Tudo bem? Bem, continuando aqui. Olha que interessante. Dom João, não precisa grifar, tá? É que eu acabei de ver, eu só vou completar essa explicação inicial. Dom João também revogou a proibição da produção de manufaturas no Brasil. E várias fábricas e oficinas foram montadas na colônia. Porém, o estímulo à produção local era limitado por causa da dificuldade de concorrer com os produtos ingleses. Claro, né? Então, Dom João VI, ele acertou muito nos passos que ele deu aqui. E é claro que se ele não faz isso, ele não governaria. Eu quero que vocês dêem uma olhada nessa imagem aqui, ó. Na página 138, eu gostaria que vocês olhassem essa imagem. Essa imagem, sem ler o que está ao redor dela, no entorno, nem aqui nem ali, o que dá para imaginar? Né? Ó, o monarca está sentado e olha a fila de pessoas que querem uma audiência com ele. Aqui, ó, na página 136. Sim, perdão. 135. Não. Isso já está na casa de 1816. Isso daqui, gente, teve uma produção que a Globo fez, deixa eu lembrar o nome, que durante a pandemia eles até repetiram. Novo Mundo. Aí, Juliana, Novo Mundo. Novo Mundo teve uma edição. Depois veio a pandemia, o que eles fizeram? Eles não teve produção de novela, a dramaturgia não foi produzida, vocês sabem, tudo parou. E a Globo começou a reprisar muito novela. Vocês lembram, né? Uma delas foi o Novo Mundo. E essa cena que aparece na novela, igualzinho, que é quando ele chega, senta no trono e as pessoas vêm pedir favor para ele. Fez uma fila. Isso daqui, gente, de fato, claro, isso aqui é uma reprodução. Não dá para dizer que aconteceu do jeito que vocês estão vendo aqui. Mas, com certeza, esse tipo de coisa aconteceu. Por quê?
Porque as pessoas, é claro, o rei está lá, né? Vamos pedir vantagens. Então fazia essa fila aqui, todo mundo chegava, beijava a mão do rei e pedia lá o favorzinho, pedia dinheiro, pedia isso, pedia aquilo. Bem, né? Então só para vocês entenderem que como no Brasil a política, ela já nessa época, ela tem uma relação assim de troca de favor, sabe? E é claro, o Dom João VI, esperto, experiente, atende, entre aspas, né? Dá atenção para essa turma aqui, exatamente porque ele precisava de uma palavra chamada governabilidade. O que é isso? É ser aceito para governar. Entende? Quando você chega, faz aquele ar de bonzinho. Apesar que a história diz que ele... Na história, não fala que ele foi um rei ruim, não, tá? Na história fala que ele teve esse lado de escutar o povo, né? Ele teve esse lado. Então, qualquer livro que você pegue da história do Brasil, principalmente aqui de Dom João VI, nenhum livro trata ele como se fosse um rei ruim, ou não. Pelo que consta, a história diz que ele tentou ajudar da melhor maneira possível. Mas, é claro, ele também está se ajudando. Vamos deixar isso bem claro, né? Porque, é claro, por que ele perde, entre aspas, o tempo dele para atender essas pessoas? Porque ele não sabia o tempo que ele ia ficar. E outra, ele estava vindo para ficar aqui para sempre. Ele não sabia. Ou se não fosse para sempre, bons longos anos. Não ficou, porque Napoleão, mais para frente, é derrotado, e as cortes portuguesas, as cortes que ficaram lá, chamam ele de volta. Se ele não voltasse, as cortes tomariam o reino de Portugal. Então, as cortes exigem a volta dele. Por isso que, inteligentemente, ele vai embora e deixa aqui. Quem governando? O filho, Dom Pedro I. Deu para entender? Então, notem que houve os arranjos aqui no Brasil, né? Nesse sentido. Deixa eu ver se eu vou falar mais uma coisinha aqui. Aqui, ó. Aqui, gente, o que eu gostaria que vocês fizessem? Ó, na página 133, 137, eu vou dar um tempinho de 5 minutinhos. Eu gostaria que vocês, cada um do seu jeito, tá? Fiquem à vontade. Eu queria que vocês se apropriassem dessa leitura. Aí, nessas 2 páginas, tá? Se quiserem falar, tá? Por quê? Porque essas 2 páginas marcam muita passagem de Dom João VI no Brasil. Enquanto vocês vão fazendo essa leitura aqui, eu faço a chamada e depois eu complemento a explicação. Tá bom? Esse daí. Deixa eu pegar aqui e fazer a chamada enquanto isso. Aqui está de uma maneira bem interessante as passagens, o que ele fez, né? Ele fez algumas obras. Ele inaugurou museus, tá? Por que ele inaugurou museus? Porque é uma forma de reproduzir a própria cultura portuguesa. Né? Então, dá uma olhadinha aí. Eu vou fazer a chamada e depois já retomo para continuar com a explicação. Vai ser uma atividade de leitura hoje. Deixa eu fazer a chamada. Vocês preferem assim mais calor ou frio? Calor, né? Tá melhor, não tá? Teve um dia aí que tava ruim, né? Tava nevando aí por perto, né? Não, agora tá melhor, né? Não, agora não, né? Ontem fez calor, hoje. Só que diz que acho que a partir de amanhã, não parece que... Perdão, calma, falei. Diz que amanhã parece que vai virar o tempo, né? Vai, mas já tem que acabar, hein? Não, pode acabar, né? Não, vai acabar. 20 de setembro que acaba? Troca de estação. E vai ser o quê no intervalo entre agosto e setembro? Não sei, né? Diga. O que você prefere, calor ou frio? Eu? Calor. Opa. Eu prefiro calor. Eu perguntei 5 vezes, professor. Eu perguntei 5 vezes. Você perguntou pra mim? Hoje? Agora? Agora. Não, é o problema meu de surdez.
Não chegou. Acho que a máscara fez, não chegou, fez o som. Muito bem, eu prefiro calor. Calor, sei lá, calor. O problema é que eu fui a pé, né? Aí eu chego todo suado na escola. Era ruim, eu estudei numa escola, quando eu tinha a idade de vocês, lá no SESI da Placalma, não sei se vocês conhecem. E lá eu estudava à tarde, tinha um horário parecido com o de vocês. Assim, o horário da tarde. E a educação física era antes da aula. A educação física não era na grade, tipo assim, quando eu entrava na escola, era aulas em sala. Matemática, não. E a educação física era antes de eu entrar em sala. Então, pegava a época de calor, nossa, chegava na sala todo suado e ficava a tarde inteira. Eu lembro quando eu ia na educação física, eu voltava com a camiseta toda preta, ficava na testa. Assim, então, era melhor quando era a última aula de educação física. Porque você já saía para casa e tomava banho, né? É ruim quando pega o horário, né? É ruim quando pega o horário. É ruim. Bem, hoje é dia 10. Tudo real. Vocês estão também de ter mais horário. Tem mesmo que o Brasil fica com moeda real? E de professor de geografia também. Muito obrigado. Eu tô me sentindo burra. Eu dei as coisas na apostila e não entendo nada. Tá complicada a situação. Você vai entender. Sabe que o Brasil deu uma sete por causa do passo e depois entrava depois da semana de carnaval, a gente começou a Vamos lá. Ó, chamada, gente, para quem está em casa também. Relator. Bem, vamos lá. Aline, está presente? Presencial. Cauã, o nome dele está aqui. Remotamente. Júlia. Aqui. Presencialmente. Henry Jacker, está lá. Presente. Remotamente. Júlia Alves. Presente. Letícia. Letícia, presente. Letícia Santana. Remoto. Lucas Mariano. Lucas Monteiro. Aqui. Pedro. Presencial. Rafaela Cerqueira. Aqui. Remoto. Rafaela Sanches. Presente. Sofia. Tainá. Aqui. Rafaela. Matheus Souza. Chamei todos? Todos? Acho que eu chamei todos. Todos os presentes. Gente, nessa leitura que vocês fizeram, chamou algum aí, chamou a atenção mais do que o outro? Teve alguém aqui, algum aqui que chamou a atenção? Ou não? Ou não, professor? Está tudo igual aí, não entendi nada. Eu acho que o museu é real, né? Museu? Tudo bem, museu chamou a atenção? Vamos lá. Ó. Bem, claro, passo real, normal. A ideia de você reproduzir a sua presença lá, isso é importante porque faz com que o povo, deixa eu usar um termo assim. Por que toda cidade que você vai tem um passo histórico, tem um centro histórico? É exatamente para você, isso é feito como legado, para ficar caracterizado a cidade. Ou seja, materialmente falando, né? Quando você tem estátuas, monumentos, é uma forma de resgate histórica, tá? Então, Passo Real, claro, o rei está lá. Então, ele quer criar um espaço ali de reconhecimento, certo? Aliás, o que está ficando bonito, vocês sabem que o Museu do Ipiranga logo vai reinaugurar, né? E tem um espaço bonito, né? Tem uma parte, aquela Praça da Liberdade, não, da Independência ali, né? Então, quando voltar ao normal, e se tiver tudo certo de pandemia, tiver resolvido, né? A gente podia fazer uma visita lá, passear,
conhecer, né? Leva a gente lá, professor. Hã? Leva a gente lá. Não, eu vou pôr vocês na van. Vai com a gente no Vamos com o tio Valdir dentro da van. Vamos lá no museu na van. Né? Muito bem. Ó, outra coisa. Biblioteca Real, ó, faz parte também. E outra coisa, Faculdade de Medicina, tá? Teatro. Notem que constrói uma infraestrutura. Na verdade, isso fica como legado, para dizer que o rei fez coisas. É um legado real isso. E isso faz na história, né? Importante. Diga. Na página 136, você tem propriedade real. Sim. Para abrigar membros da comitiva real. Centenas de moradias foram requisitadas. Então, deixa eu contar uma história que virou uma piada disso daí. Deixa eu contar para vocês. Isso foi verdade, tá, gente? Diz que quando a família real estava vindo, algumas casas precisou ser solicitadas. Casas de... Por exemplo, a sua casa, a minha, poderia ser solicitada. Então, se a sua casa tivesse esse símbolo aqui, ó, R, significava que o príncipe regente, que no caso era Dom João VI, tinha solicitado essa casa. Aí os brasileiros, que tudo faz graça, né, tira barato de tudo, mudou. Trocou o R de príncipe regente com outro significado. Ponha-se na rua. Esse R ficou conhecido como ponha-se na rua. Porque, de fato, quando a família real chegou, essas casas, as pessoas tiveram que sair e não tinham para onde morar. Para poder atender a comitiva real. Só para você ter uma ideia, se eu não errar meu número, se eu não estiver ficando doido, veio na comitiva, deixa eu ver se fala aqui. Mas, PR, propriedade real. Põe-se na rua. Ah lá, tá aqui, ó. Eu não tenho o número certo, mas, veio muita gente. Porque não veio só o rei, veio a corte inteira. Familiares, parentes, primos, primos de primeiro, segundo, terceiro grau, amigos, aquela coisa. Então, imagine você receber um carimbo desse, PR, príncipe regente, né? Tinha um Rzinho, tinha um P na frente. E você tem que procurar outra moradia porque as pessoas, a comitiva real vai ficar na casa. E isso aconteceu, viu? Não é invenção. Isso aconteceu mesmo. Tá? Mas ele não podia fazer nada? Não podia fazer nada porque era um decreto real, né? É como se fosse mais ou menos, claro, guardadas as suas proporções históricas, é como se o governo solicitasse a sua casa. Sei lá, para alguma coisa, e você não pode falar não, porque é uma ordem, né, que vem nesse sentido aí. Tá? Interessante, né? Mas aconteceu isso. Bem, isso aqui a gente vai tratar na próxima aula, porque é um outro assunto dentro do mesmo assunto, As revoluções durante a realeza, tá? A vida não foi só de flores para Dom João VI, não foi. Ele teve que também conviver com revoluções. Não podemos esquecer que o capítulo anterior a esse trabalha de revoluções nativistas, mas as revoluções, elas continuaram. Ou seja, o Brasil, até a sua independência, né? Por isso que é o período pré-independência, o Brasil passou por diversas revoluções. Por quê? Porque, primeiro, né, o Brasil já era grande nessa época, né? E os interesses dos outros lugares, eles acabavam não sendo atendidos. Então, a turma aproveitava as oportunidades para, obviamente, tentar. E aqui a gente tem e essa Revolução Pernambucana, que eu não vou tratar ela hoje, mas eu vou tratar na próxima aula, foi uma revolução que aconteceu no período que o rei estava aqui. Ou o rei conhecido como príncipe regente Dom João VI, tá? Então a gente vai trabalhar isso aqui na próxima aula. Para não ficar muito acumulado, gente, aproveite esses minutinhos. Vocês podem fazer aqui, mas não fazer em casa. A atividade 1 e 2 já comecem a fazer para depois ser corrigida, tá? Então, na medida que a gente vai passando pelas atividades, fica como lição de casa. Você pode até tentar fazer aqui já alguma coisinha.
Né? Pode fazer em casa se quiser, pode começar a fazer aqui. Né? E aí a gente então avança na próxima aula, ou com parte da comissão, ou com. Gente, quando eu ver lá, eu vou pedir para vir. Aqui tem que passar um produto, ó, tá vendo? Ó, olha lá. Ó. Isso aqui, gente, é um produto específico. Ó. Para a mão, vem passar o dedo no Não, passa lá. Assim, gente, começa aqui e termina no dia 30 de novembro. Nesse ritmo. É 30 de novembro. Nesse ritmo. Beleza. Hoje vocês têm sexta aula? Vocês gostam de ter sexta aula, né? Não? Eles eram uma monarquia. Não, eles eram uma colônia. Eles queriam se transformar em uma monarquia. E aí, antes do rei, eles tinham que fazer uma coisa para eles não vai fazendo, aí a gente vai corrigindo e tal, para quem dá. Professor, a corte portuguesa das militares, a igreja, a corte portuguesa das militares, a igreja. O que tem? Então, eles eram a corte das militares? Não, quando fala corte, nós estamos falando da corte nobre, familiares, né? É claro que a igreja, ela não como a corte, mas a igreja está nesse meio aí também, né? Está inserida nesse meio. Aí eu fui levantar, eu conseguia ficar com